Isso ainda não, agora sim. Todo suspense. Agora sim para Joe Memphis. Defendeu falta no rebote para fora. Fala galera, beleza? Black Nerd aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez da rodada de número 9 do Cartola FC. E galera, diz aí nos comentários, tava com o Memphis Depay? Que cagada foi aquela, meu povo? Cavadinha, jogo 0 a 0. Não acredito que ele deu essa. Eu admito o cara perdeu o pênalti chutando pra fora, né? Tentando tirar do goleiro e tira demais. Eu admito o cara bater no canto do goleiro e ir lá buscar. Tá, perdeu o pênalti, acontece no jogo, mas de cavadinha? De cavadinha? Ah, não. Foi um desrespeito aí. Não vou nem falar como cartoleiro, tá? Vou falar pela torcida do Corinthians. Eu torço pro Fluminense, ó. Mas, cara, na minha opinião, ó, torço pro Fluminense. Mas, na minha opinião, foi uma falta de respeito do Memphis Depay. Um jogo 0. Se tá 3 a 0 ainda vai. Mas 0 a 0. Ele dá uma cavadinha daquela lá, perdeu o pênalti. E aí o Corinthians desandou, ainda perdeu o jogo pro Mirassol. Um jogo que poderia ter levado os 3 pontos. Realmente aí foi terrível. Agora, falando como cartoleiro, a análise foi feita, deu tudo certinho, teve o pênalti, ele poderia ter feito gol, ele ainda teve uma assistência que ele deu, ou seja, era um jogo para ele realmente ter mitado, porque os números diziam isso. O Mirassol vinha tomando gol em todos os jogos, mas infelizmente ele quis fazer graça e aí perdeu o pênalti aí, né? Mas a rodada não foi só de derrotas, né? Quem foi de Fortaleza se deu muito bem, a equipe aí do Vojvoda foi muito bem na rodada. Luceiro 23 pontos, Luceiro 26 pontos, Pochettino 23 pontos, tivemos aí também uma surpresa aí do zagueiro que jogou de lateral, acho que é Guzmán o nome dele, não lembro o nome dele, deixei nos comentários aí, né? Foi muito bem também na rodada, né? Mas ele deu aquela trollada básica, né? Veio com jogadores que nem estavam entre os possíveis pra rodada, né? Pochettino, fazia tempo que eu nem ouvi falar o nome do Pochettino. Esse rapaz aí que jogou de lateral também é outro cara que eu também nem nunca tinha ouvido falar. Ele jogou lá na Copa do Nordeste no início da temporada, então realmente aí a rodada veio complicada, aí foi uma rodada muito, muito doida. Aí essa rodada de número 8, tá? Mas vamos falar da rodada 9? Temos jogos interessantes aí, incluindo nós teremos aí clássicos, tá? Muitos clássicos na rodada. Então vamos lá analisar os jogos, vamos também trazer as parciais do nosso time na rodada 8 e montar um esboço aí para quem sabe vir uma mitada na rodada 9. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e bora pro vídeo. Então tá aí, galera, mostrando aqui a nossa parcial na rodada de número 8, tá? Infelizmente o Pedro foi muito mal, cara, mas eu vou te falar, o Pedro não tenho nem como culpar ele muito. Primeiro, ele entrou faltando 10, 15 minutos pra acabar o jogo, e logo assim que ele entrou, foi um expulso, Gerson foi expulso lá pelo Flamengo, e aí desandou totalmente aí a maionese. O Flamengo ainda conseguiu segurar o SG, fomos muito bem aqui com o Léo Ortiz, 10 pontos, até que enfim, agora sim o Léo Ortiz tá entregando pontuações, escolhemos bem o Gustavo Mancha, né, que fez 8 pontos aí dos zagueiros do Fortaleza, foi o segundo que pontuou melhor. O Carpini, eu tava meio com medo dele aqui, porque ele começou a perder o jogo, aí de repente aí foi expulso o Mateuzinho, né? Mas no final acabou virando a partida, entregou 5 pontos aqui, uma boa pontuação. A Arrascaeta representou bem, mas infelizmente o nosso ataque aqui, cara, Memphis Depay, pelo amor de Deus, que decepção, viu? Mas entregou 2,40, ele tava desvalorizando, deu uma assistência, poderia ter mitado na rodada, mas a displicência dele, a falta de responsabilidade, realmente aí comprometeu a pontuação dele. Agora é esperar, que a gente tem muitos jogadores ainda, tá? A gente tem aqui o Brazão, a gente tem aqui o Escobar, temos o Cuiabano, temos o Scarpa, temos o Pereira, temos o Hulk, o nosso capitão, ainda temos o reserva de luxo, o Caio Jorge. Então eu espero fazer uma boa pontuação, quem sabe chegar nos 80 pontos aí vai ser excelente, tá? A gente não tem ninguém do Fortaleza, então uma pontuação acima dos 80 pra mim já seria uma mitada, beleza? E diz aí nos comentários como tá sendo a sua rodada de número 8, né? Tá vindo bem, tá indo mal, colocou alguém do Fortaleza, tava com o Memphis Depay, a gente bate um papo sobre isso e vamos lá analisar os jogos da rodada 9. E aqui na rodada 9, galera, a gente já tem bons jogos, tá? Ceará enfrentando Fortaleza no sábado às 16 horas, potencial aqui de gols, tá? Principalmente aí para a equipe do Ceará. O Ceará, eu tive uma notícia hoje lá no nosso grupo lá, que nos últimos 10 jogos, eu acho que o Ceará ganhou todos, né? Costuma ser jogo de gols, então eu vejo um potencial bom aqui pro Pedro Raul, também aqui pro Lucas Mugni e pro Matheus Bahia. Olho no Matheus Bahia, tá? O Marlon já tem 2 gols no campeonato, vale a pena ficar de olho nele também, o zagueiro do Ceará, tá bom? Vasco enfrentando Fortaleza, o Vasco numa crise danada conseguiu perder pro Vitória com um jogador a mais
mais, com um jogador a mais, conseguiu tomar a virada pro Vitória. Complicado realmente a vida do Vasco, vai estrear o Fernando Diniz, mas vai enfrentar uma equipe muito difícil, muito parada dura, que é o Fortaleza. O problema é, o jogo é 6h30, meu amigo, então a gente nunca vai saber quem será a escalação que o Vojvoda vai colocar, então é um jogo que eu realmente não vou colocar ninguém. Infelizmente aqui não dá pra saber, com a gente sabendo a escalação, o Vojvoda ainda conseguiu surpreender, imagina sem saber aí a escalação num jogo que a gente não vai ter a escalação deles, tá? Vamos passar para outra partida, porque aqui eu vou deixar de lado. São Paulo enfrentando o Grêmio. O São Paulo tá muito bem defensivamente, não tá fazendo muitos gols, tem muitos empates no campeonato, então acredito que a zaga do São Paulo seja interessante. Podemos ter a volta do Lucas Moura, que pode ser um cara bom aí pra gente escalar na rodada. E o Ferreirinha, na minha opinião, também é uma boa opção, assim como o André Silva. Pelo lado do Grêmio, eu realmente vejo jogando fora de casa com o Mano Menezes como técnico, bem mais defensivo, retrancado, querendo tomar poucos gols. Risco até de ser 0x0 esse jogo, então eu gosto mais da parte defensiva aqui do São Paulo. Corinthians e Santos, eu acho que tem um potencial para o Memphis e o Yuri Alberto voltarem a fazer gols, né? E entregarem alguma coisa, principalmente o Memphis Depay, tá? Normalmente em casa costuma ir muito bem a equipe do Corinthians, mas é clássico contra o Santos, né? Vamos ver como vai ser o desempenho do Santos na segunda-feira pra gente ter uma noção melhor de como o Santos vai para esse clássico. Então, eu escolheria alguns jogadores do Corinthians, mas com ressalvas. Olho que o Rodrigo Garro pode estar voltando aí na equipe corintiana, tá? Bahia e Vitória. Gosto do Bahia, tem um potencial bom, mas é clássico contra o Vitória. Costuma ser clássico muito parelho, às vezes o Vitória ganha, às vezes o Bahia ganha, às vezes dá empate, então realmente é complicado. Eu vejo aqui um jogo bem equilibrado, é um jogo que eu vou praticamente correr também, tá? Juventude e Fluminense. Juventude simplesmente a defesa que mais tomou gols em todo o campeonato, talvez tenha a chance de fazer a pior campanha do Campeonato Brasileiro, tá? O Juventude muito mal defensivamente, tomou mais 5 gols ontem do Fortaleza, sem fazer força. O Fortaleza jogou ali ritmo de treino, meteu 5, tomou 6 do Flamengo, tomou 3 outro dia do Inter. Meu Deus do céu, não dá nem pra contar, são mais, quase 20 gols nesses últimos 8 jogos, é muito gol. Então realmente aqui eu vejo o Juventude aí como uma vítima para o Fluminense, potencial aqui pro Everaldo, afinal de contas o Juventude vem tomando muito gol de cabeça, tomou mais 2 ontem, e eu vejo aqui de repente o Everaldo uma boa pensando nisso. Se o Thiago Silva for pro jogo é melhor ainda, mas o John Arias, na minha opinião, é uma peça que dá pra gente colocar facilmente aqui, tá? Flamengo enfrentando o Botafogo, vejo um potencial muito bom do Flamengo, tá? Principalmente defensivo, vem segurando esse G, por mais que jogue mal, por mais que não tenha aquele ritmo de jogo intenso igual costuma ter, ainda vejo o Flamengo muito bem defensivamente, tá? Mas como é clássico, eu acho que vale a pena só do meio pra frente. Pelo lado do Botafogo, Savarino e Igor Jesus. Pelo lado do Flamengo, Pedro e Arrascaeta. Esperamos que o Pedro vá desde o começo do jogo. E Bragantino enfrentando o Palmeiras, outro potencial também pra rodada. Palmeiras costuma estar fazendo bons jogos fora de casa. É o melhor visitante aí nessa temporada de 2025. Tá vindo muito bem, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Então, tenho visto o Palmeiras jogando melhor fora de casa do que em casa. Então, Piquerez é uma boa opção. Murilo deve voltar também. Gustavo Gomes, excelente também. Giai tá desarmando demais. O Everton pode ser um bom goleiro também, porque o Bragantino vem imitando goleiros, chutando muito no gol, mas marcando poucos gols. Vejo também com potencial aqui o Estevão e o Vitor Roque, tá? Poderemos ter a volta do Rafael Veiga, olho nisso. Pelo lado do Bragantino, sempre Juninho Capixaba, que fez 3 pontos na última rodada e vem desvalorizado. Cruzeiro e Galo, outro clássico aqui, um clássico muito bom para a rodada também. Vejo o Cruzeiro um pouquinho superior ao Atlético Mineiro, mas costuma ser um jogo muito equilibrado. As duas equipes aí estão até poupando alguns jogadores, economizando ali para essa partida. Então, o Cruzeiro tem um potencial muito bom jogando no Mineirão, tá? O mando de campo é dele, então vai ter uma boa possibilidade aí pro Matheus Pereira, excelentes possibilidades também pro Caio Jorge, que contra o Palmeiras contra o Flamengo fez um jogaço, então tem crescido em partidas importantes. Então, vejo um potencial aqui para a equipe do Cruzeiro jogando contra o Atlético. E o Atlético, como vocês sabem, né? Hulk, Scarpa, Rubens são sempre boas opções. E para fechar, no domingo nós teremos Internacional e Mirassol. Potencial bom aqui pro Inter, tá? Se recuperar, não vem bem, vem perdendo jogos, tomando goleadas. Defensivamente eu acho um pouco arriscado, mas um Bernabé pode encaixar interessante ali também na rodada. Pela parte ofensiva, ele ataca bastante, né? Então pode dar uma assistência, de repente até um gol. Meio de campo, Alan Patrick tá voando, vale a pena demais pra rodada. E no ataque, realmente, eu não vejo com potencial. Hoje ou amanhã, o Inter vai jogar com o atacante reserva, né? O Luca, né? O Ener Valencia tá fora, Borré também tá machucado, então tá bem complicado a parte ofensiva do Internacional. Mas eu vejo, assim, com potencial aí pro Bernabé, pro Alan Patrick e quem sabe o Wesley. Beleza? Então tá aí, galera, uma análise bem por cima aqui dos jogos da nona rodada, tá? Cuidado que vai ser uma rodada complicada com muitos
clássicos, mas eu vejo aqui bons nomes aí pra gente poder escalar. Agora vamos lá trazer pra vocês aí como ficou o esboço do nosso time pra rodada de número 9. Então tá aí, galera, o nosso esboço pra rodada de número 9. Lembrando que aqui pode ter mudanças, tá? Alguns jogadores desses podem se machucar, podem ser expulsos, podem aí ter alguns problemas, tá? Então, olho nisso aí, tomem cuidado, tá? Então, começando aqui pelo gol, a gente tá indo de Everton no gol. Acho que tem um potencial muito bom pra ele, pra rodada. Muitas defesas. O time da Red Bull Bragantino é o time que mais cedeu defesas pra goleiro. E se segurou o SG, deve imitar muito na rodada, tá? O Alan Franco e o Arboleda é a nossa dupla de zaga. O jogo contra o Grêmio eu acredito que é muito bom. E o São Paulo vem fazendo excelentes partidas defensivas. Tem segurado muito SG, tanto que vem empatando vários jogos em 0 a 0, 1 a 1. Então eu vejo um potencial bom aqui para a equipe do São Paulo. Vou com os dois zagueiros são paulinos, tá? Na lateral eu tô indo aqui de Escobar, tá? Pelo fato dos desarmes. O Mateuzinho é o lateral que mais cede desarme no Campeonato Brasileiro, ataca como um louco e perde bola igual um maluco. Então eu vejo um potencial muito bom aqui para desarmes do Escobar e vale a pena ele, vou com ele por enquanto. Pode ser que eu mude? Pode, mas eu vejo um potencial muito alto do Escobar, tá? Na outra lateral eu tô indo com o Bernabé, já pensando na parte ofensiva. O Inter precisa muito da vitória, principalmente nesse jogo em casa contra uma fraca equipe do Mirassol. Então eu vejo aqui que o Inter deve ir para cima e o Bernabé é um lateral que ataca muito, então tô pensando mesmo na parte ofensiva. Cuidado que o Inter vem tomando alguns gols, tá? No meio de campo, galera, John Arias contra o Juventude. A gente conseguiu ver que o Juventude entrega ponto para tudo quanto é jogador, meio campo, atacante. Então eu tô indo aqui com o John Arias por enquanto. Pochettino fez 23 pontos aí vindo de lesão. Primeiro jogo, o cara destruiu no jogo, né? Então muito espaço da Juventude, né? Não vi notícias que o técnico caiu, então deve manter o técnico até lá. Então vejo o John Arias com potencial muito bom, além de ser o cobrador de pênaltis, né? Alan Patrick, outra boa opção para rodada. Como eu falei, o Inter precisa da vitória, vai jogar em casa contra o Mirassol. Então, e o Mirassol vem tomando gol em todos os jogos, tomou gol em todos os jogos do campeonato. Então vejo o potencial aqui pro Alampa. Arrascaeta, precisa falar mais alguma coisa? O cara é artilheiro do campeonato, gol todo jogo, né? Só tô preocupado com a minutagem, mas eu acho que tem um potencial bom aqui pro Arrasca, tá? E no ataque, galera, eu tô indo de Yuri Alberto, mas o Memphis encaixaria muito bem aqui também. O problema é que ele perdeu o gol, pode ser que venha abalado pra esse jogo. Eu vejo o Yuri Alberto um pouco mais tranquilo. Então vou de Yuri Alberto aqui por enquanto, tá? Caio Jorge, gosto demais pra rodada contra a equipe aí do Flamengo. Jogou muito em casa, então tem um potencial de voltar a jogar bem, tá finalizando muito. Tem até chance de ser poupado hoje pra poder jogar esse jogo aí, esse clássico. Então, olho no Caio Jorge, devo ir com ele, talvez vai ficar até fixo no meu ataque aqui pra essa partida, pra essa rodada. E o Pedro, cara, quero dar mais uma oportunidade pra ele, vai jogar em casa contra o Botafogo. Vamos ver as notícias, se ele vai pro jogo mesmo desde o começo, mas se ele for mesmo ali pro banco ficar em dúvida, eu não vou com ele, tá? Vejo um potencial muito bom pro Flamengo aqui, pra gols, tá? De ambos os lados, Flamengo e Botafogo, por isso eu não tenho ninguém da defesa do Flamengo. E o Zubeldia, cara, vai ser o nosso treinador. Eu acho que o São Paulo tem um dos jogos melhorzinhos aí pra rodada, tem chance de vitória em casa, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo, então o Zubeldia será o meu treinador. E pra fechar, galera, o nosso reserva de luxo será o Ferreirinha, tá? Ele tem um potencial bom, ele tá nessa missão de querer ver o Neto de Tanga, tá fazendo gol o tempo todo, então a gente quer pegar aí a média básica e quem sabe alguns gols do Ferreirinha contra o Grêmio, beleza? O nosso capitão pra essa rodada, galera, será Yuri Alberto. Duvidou? Yuri Alberto tá sendo meu capitão por enquanto, mas Alan Patrick é boa opção, Pedro, Arrascaeta, todos esses jogadores são excelentes opções pra capitão, beleza? Então tá aí, galera, um esboço do nosso time pra rodada de número 9. Deixa aí nos comentários como foi a sua rodada hoje, como tá sendo, né? Tá mitando, tá zicando, tava com o Depay, tava com o Yuri, tava com o Pochettino, alguém do Fortaleza você colocou no seu time? Deixa aí a sua pontuação e como tá sendo sua rodada. Uma boa sorte no final de rodada 8, uma boa sorte na rodada 9. Que Deus abençoe a todos nós e tchau.